É, não tem o que fazer. Acho que estamos no ar já. Muito bem. Então, ok, Carol, estamos no ar. Então, boa tarde. Gostaria de dar as boas-vindas para todos que estão nos acompanhando aqui nesse momento, nesse evento, mais um evento aí promovido pelo departamento e colegiado do curso de Serviço Social, fazendo parte das nossas lives, né? Nosso ciclo de lives. Hoje a atividade ela tem especificamente o nome de O Enfrentamento Intersetorial das Violências contra Crianças e Adolescentes, né? É uma temática extremamente importante, né? Ela faz parte, esse momento aqui, ela faz parte de uma campanha, né, do dia 18 de maio, que vocês vão poder acompanhar no decorrer dessa live com a fala das professoras e das pessoas aqui hoje presentes, tá? É um evento que sempre esteve no calendário presencial do curso de Serviço Social na UEPG, né? E não poderíamos deixar de realizar esse ano. Então, fizemos ele, então, online, né? Gostaria de destacar a parceria importantíssima da SEVES, que é a Comissão Municipal de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes, essa comissão foi fundada em 2004, conta com a participação das instituições públicas, privadas, todas de atendimento a crianças e adolescentes. No decorrer da live, a professora Cleide vai expor mais sobre a comissão e sobre a programação do dia 18 de maio, que vem acontecendo desde manhã cedinho aí, tá? É uma programação que tem como principal objetivo, né, mobilizar a sociedade para que participe da luta em defesa dos direitos da criança e do adolescente, né, especialmente nesse período de isolamento social, achamos que seria super importante estarmos trazendo, então, esse momento para que tivesse um alcance maior para todos através das ferramentas online. Então, dessa forma, já, né, eu queria aproveitar, repassar algumas informações sobre a dinâmica da atividade de hoje, né? Estamos fazendo essa live pelo canal do YouTube, a princípio estamos usando um canal da professora colaboradora Caroline Dutra, estamos providenciando um canal específico do curso de Serviço Social da UEPG, as próximas lives já serão com esse canal, né? A Caroline, já quero agradecer desde já, está nos bastidores, fazendo com que a gente esteja aqui e que dê tudo certo, né? E para que a gente consiga, então, fazer o evento da melhor forma possível. E é nesse sentido que eu já gostaria de antecipar que poderão haver algumas questões técnicas, algumas falhas de transmissão super compreensível nesses momentos, e que a gente vai tentar, vamos tentar aí organizar e dar sequência na medida do possível, né, e da melhor forma possível vamos conseguir encaminhar, como está sendo nos outros eventos, tá? Eu gostaria de destacar que vai ter a lista de presença que vocês vão poder acessar. A Carolina estará destacando também na tela, lembrando os participantes que para que vocês tenham o certificado ou a declaração de participação, tem que colocar lá o nome, o CPF e o e-mail. É fundamental o CPF, tá, gente? Então, não esqueçam de colocar isso. A pedido, né, das apresentadoras também, eu destaco que ninguém aqui tem muita experiência nas lives, mas a gente vai dar o melhor, né, de todas nós, para que venha aí a ser um momento de debate, de reflexão, que a gente possa utilizar da melhor forma possível esse momento e esse canal, tá? Agradeço aí toda a equipe que está por trás aí dos bastidores, além da Carol, nós temos um grupo de professores, especialmente a professora Zelimar, que está aí nos acompanhando e fará a sua exposição na sequência, né? Então, como é que vai acontecer hoje? A professora Danuta, do Departamento de Serviço Social, ela vai ser a mediadora, ela vai fazer a mediação das duas falas, vai apresentar aí as duas expositoras de hoje, e ela vai estar repassando e fazendo a mediação das perguntas que chegarem pelo chat, que vocês vão poder escrever por lá. Ok? Então, a professora Danuta estará nessa atividade hoje, colaborando com a gente, né? A previsão do término do evento são às 17h30, né? Para que a gente possa, então, ter um bom momento aí de reflexão. Então, desejamos aí um excelente debate, excelente exposição, né? E a gente conta aí com vocês para participarem junto conosco, ok? Muito obrigada e bom evento. Danuta?
Boa tarde a todos e todas, então, reiterando aí as palavras da professora Heide, meu nome é Danuta, também sou professora no Departamento de Serviço Social, integrante também do NEPIA, né, trabalhando na área da criança e adolescentes, e no evento de hoje, nosso evento online, eu cumpro, então, um papel aí de uma mediação entre as professoras que estarão debatendo o tema em foco, né? Vou falar um pouquinho sobre as professoras, e aí, na sequência, também vou reiterar aí como é que vai funcionar a nossa live, né? As debatedoras, então, serão a professora Zelimar Soares Bidarra, que é professora da UniOeste, e a professora Cleide Lavorati, que é da UEPG. Ambas as professoras são mestres e doutoras, com pesquisas e projetos de extensão também na área da criança e do adolescente, tem publicações, tem contribuições aí na área, são militantes na área da criança e do adolescente, então certamente irão contribuir com a temática, né, do 18 de maio, então a gente convida a todos aí a ouvir as exposições das professoras, e após a exposição das professoras, nós vamos abrir um tempo para debate, que esse debate será organizado da seguinte forma, serão enviadas as questões via o chat, né, de conversas, e aí a gente vai intermediar essas questões às professoras, e elas vão responder as questões elencadas aí, à medida que elas forem chegando, tá certo? Então, inicialmente, a professora doutora Cleide Lavorati faz uma introdução, uma contextualização do 18 de maio, seguida aí da professora Zelimar na sequência, tá? Então, professora Cleide, fique à vontade aí no seu tempo, tá? E aí, depois eu faço a chamada para a professora Zelimar. Sejam bem-vindas no nosso evento online, né? Que a gente possa desfrutar aí das contribuições de vocês. Muito obrigada. Pessoal, tudo bem? Antes de eu iniciar minha fala, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos à equipe de apoio para que essa atividade pudesse ser realizada. Então, a professora Carol, né, que está no apoio técnico da live, a professora Heide, aí, que representa o curso de Serviço Social, está sempre presente nos nossos eventos, seja fisicamente ou agora virtualmente também. Então, esse apoio do departamento, do colegiado, é bem importante para os nossos eventos. A professora Danuta, né, que está mediando esse trabalho, e que é minha companheira, junto com a professora Lenir, no NEPIA, que é o Núcleo de Estudos na Área da Infância, que já completa 20 anos na UEPG também. Quero agradecer aos meus companheiros da SEVES, da Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. Nós estamos na retomada e na reativação da SEVES, estamos trabalhando na revisão do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes, que é um dos instrumentos, né, da política de enfrentamento à violência. Então, a gente tem feito todo um trabalho aí, durante esses últimos 6 meses, aí à frente da coordenação da SEVES. Então, quero agradecer a todas as instituições, Secretaria Municipal de Saúde, de Educação, Assistência Social, as entidades parceiras da área da infância e da juventude, o pessoal do Hospital Regional, o Hospital da Criança, a UPA Santa Paula, então todos os parceiros aí que ajudam a gente a construir essa proposta aí de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes para o município de Ponta Grossa. Quero agradecer também aos meus acadêmicos e profissionais do NEPIA e do NEDIGE, né, que têm trabalhado nesse último mês aí incansavelmente para produzir materiais, para produzir artigos que falem sobre os 30 anos do ECA, porque esse ano a gente tem também esse marco importante aí na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Então, para quem está acompanhando a página do NEDIGE, nós temos praticamente todos os dias uma matéria, um vídeo que fala sobre os direitos fundamentais, que fala dos papéis dos conselhos, né, de toda a estrutura da política de atenção à criança e adolescente. Então, quero agradecer, e agradecer também, né, as meninas que hoje de manhã estiveram comigo na UEPG para montar os jardins aí da campanha Faça Bonito,
Então, a cidade inteira está florida, Ponta Grossa amanheceu aí com jardins em vários lugares, aí nós podemos ver fotos do Hospital Universitário Regional, onde as meninas lá, a equipe de residência, fez aí a menção ao 18 de maio, ali nós temos a equipe aí com a Manu, residente, né, a Lucimara, e os profissionais da residência, junto com aí os profissionais que atuam no Hospital Universitário Regional, também com situações de violência contra crianças e adolescentes. Nós temos também, pode passar, Carol, aí, nós temos aí na UEPG, que nós trabalhamos a manhã toda aí para montar o nosso jardim, na Associação de Proteção à Menina, né, a NAPAM, nós temos várias instituições que fizeram essa mobilização. Com a questão da pandemia, a gente não poderia fazer aglomerações, então a gente achou que esse ato simbólico ali no Hospital da Criança, nós temos também ali na Secretaria Municipal de Educação, no Fórum Estadual, através da Vara da Infância e da Juventude. Nós temos algumas escolas particulares também que participaram, então, da campanha, ali o Sagrada Família, serviços de acolhimento institucional, né, como a Francis Clara, o João 23, os CREAS participando da campanha também, né. Nós temos os conselhos tutelares, que também fizeram essa mobilização, aí estão participando aí os conselheiros. Então, assim, nesse momento de isolamento social, nós tivemos realmente que se reinventar, pensar formas criativas aí de interação, de comunicação e de sensibilização da população em relação ao 18 de maio. Porque o 18 de maio, ele completa esse ano 20 anos de existência. A Lei 9.970, que criou o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, então ela completa 20 anos e a UEPG completa 19 anos aí de mobilização em relação a essas temáticas aí de violência contra a criança, constituição de redes de proteção, fortalecimento do sistema de garantias dos direitos de crianças e adolescentes. Então, a gente tem toda uma trajetória aí, e não é uma trajetória apenas da UEPG, né? Nós temos aí hoje a companheira Zelimar, que eu já quero agradecer aí a presença, já também há quase 20 anos a gente trabalha junto, e também trabalha com outras professoras de serviço social das outras universidades estaduais do Paraná, formando uma verdadeira rede aí na produção de conhecimento, nas atividades de extensão, de pesquisa, de assessoria aos conselhos, às instituições que atuam na área da infância, para realmente pensar um assessoramento em relação às políticas públicas. Então, já há 20 anos a gente vem, né, compartilhando saberes, compartilhando experiências, né, e a universidade realmente tem um papel fundamental, né, nessa produção de conhecimento, na criação de metodologias de trabalho, né, no compartilhamento desses conhecimentos com os municípios da região de abrangência de cada universidade. Então, eu quero destacar esse papel das universidades e destacar aí a importância desse dia 18 de maio, né? Como eu falei, há 20 anos atrás a gente conseguiu instituir uma lei nacional para pensar a mobilização e a sensibilização e informação da sociedade em relação à violência sexual contra crianças e adolescentes, e de lá para cá a gente teve alguns avanços, né? Se a gente for pensar, a própria instituição do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança, que ocorreu logo após aí os anos 2000, né? Nós tivemos em Natal um evento que reuniu assim centenas de instituições não governamentais e alguns setores do governo para poder pensar então essa constituição de uma política de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. E a partir disso a gente teve então a instituição do Comitê Nacional, o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra crianças e adolescentes. Nós tivemos alguns avanços significativos no governo federal nesse período, que foi a instituição de uma comissão intersetorial e interministerial para pensar programas nacionais de enfrentamento à violência sexual. O enfoque era na violência sexual, mas depois ele foi se espraiando para outros tipos de violência. A campanha anual do 18 de maio foi também sendo interiorizada, os estados assumiram isso, os municípios também.
Com isso, nós tivemos o fortalecimento das redes locais, das redes estaduais, né? Foram sendo criadas comissões em todos os estados, em todos os municípios, para pensar a estruturação dessa política de enfrentamento à violência. E tem que ser uma política intersetorial, porque a gente entende que uma única política, ela não dá conta de atender toda a complexidade que é a violência em relação à criança e adolescente. Quer seja violência sexual, quer seja outros tipos de violência também cometidos contra crianças e adolescentes. Nós temos a violência física, a violência psicológica, a negligência, a própria violência institucional. Então, são formas de violência aí que atingem milhares de crianças e adolescentes no Brasil, e que a gente tem que pensar que esse enfrentamento ele tem que se dar de uma forma ampla, pensando a responsabilidade das diferentes políticas. E aí nós tivemos muitos avanços, mas ainda nós temos muitos desafios a serem enfrentados nessa questão da constituição de uma política intersetorial. Um dos grandes desafios é o diagnóstico do fenômeno da violência, né? No Brasil, nós temos ainda a ausência de sistemas de notificação integrados. Isso gera um problema muito grande, porque a gente tem no âmbito da saúde o SINAM, né, que é um sistema de informação, de agravos de notificação. Isso, quando qualquer criança, adolescente, mulher, idoso passa por situação de violência, especialmente a violência sexual, a violência intrafamiliar, os profissionais da saúde fazem a notificação no SINAM. Por outro lado, a gente tem, dentro dos conselhos tutelares, o CIPIA, que é o Sistema de Informação para Infância e Adolescência. E entre outros sistemas de notificação na área de segurança pública, né, na área de assistência social. E aí nós temos um grande problema do diálogo entre esses sistemas de notificação, né? Você não consegue hoje ter um diagnóstico efetivo, um diagnóstico que consiga mensurar as questões da violência contra a criança e o adolescente, por falta realmente dessa articulação e desse diálogo entre os sistemas de notificação. Para além disso, o não preenchimento, né, a não alimentação desses sistemas de informação também é um sério problema, né? Nós temos conselhos tutelares que não têm computadores, ou quando tem computador não tem acesso à internet para poder alimentar o sistema de informação, e aí atende vários tipos de violência, muitos casos, e acaba não conseguindo fazer o registro. Nós temos outro problema muito sério em relação ao diagnóstico da situação de violência, que é a questão da subnotificação. A gente sabe que nem todos os casos de violência contra crianças e adolescentes, eles chegam até a rede de proteção, seja através dos conselhos tutelares, seja através de delegacias. Então, a subnotificação é um problema bastante sério, porque enquanto não é notificada a violência, essa criança continua dentro das suas famílias, muitas vezes sofrendo essa violência, até que ocorra uma lesão mais grave, e essa criança precise de um atendimento médico, um atendimento hospitalar, e alguém faça essa notificação. Então, são problemas bastante sérios ainda que a gente enfrenta, apesar do plano de enfrentamento à violência sexual nacional já também completar praticamente 20 anos, né? E aí a gente fala, né, que um dos avanços foi o Disque 100, né, que é um Disque Denúncia Nacional também que foi implementado, mas que muitas vezes a pessoa poderia estar acionando o conselho tutelar para ter um atendimento mais ágil, mais rápido, né, e ela acaba não fazendo, né, muitas vezes acaba denunciando o que diz que tem, mas não faz a notificação mais próxima do seu município, que seria muito importante para dar agilidade aí às situações de atendimento a essa população. Além disso, nós temos a questão das ações de mobilização e articulação da rede de proteção. Dentro desse eixo que consta no Plano Nacional, nós temos avanços, sim, muito grandes, né? Muitos municípios aderiram à questão da mobilização, fazem sempre o 18 de maio, fazem outras campanhas, têm trabalhado muito com a questão da autodefesa com crianças e adolescentes nas escolas, através da educação sexual, mas nós temos ainda desafios a serem enfrentados. E um deles é pensar que o 18 de maio basta, né? Pensar que você fazer uma campanha uma vez por ano é o suficiente, né? A descontinuidade das ações para além do 18 de maio é uma questão bastante séria, que a gente tem que pensar
A gente tem que estar se reunindo com frequência nos nossos comitês, nas nossas comissões, nos nossos conselhos, para pensar a ação com continuidade, que consiga pensar, então, a intersetorialidade dessas ações, consiga estabelecer fluxos de atendimento, protocolos intersetoriais, né, para pensar desde o momento da notificação até o acompanhamento dessa família, dessa criança pela rede de proteção, o que cabe a cada órgão fazer, né? Quem que atende, quem que faz o monitoramento de casos de violência para que essa violência não venha a se repetir com essa criança ou adolescente ou com outras crianças dessa família. Então, são questões que a gente tem que estar pensando para superar uma herança que a gente tem no Brasil das políticas públicas que são setorizadas, que ainda são extremamente hierarquizadas, burocráticas, e que muitas vezes dificultam o trabalho em rede. Então, são coisas que a gente tem que estar pensando e encontrando estratégias aí intersetoriais para estar rompendo essas características aí das políticas públicas que ainda permanecem aí nas nossas instituições. Também os conselhos de direitos, a gente percebe em alguns municípios que a gente tem assessorado, a importância dos conselhos de direitos, em parcerias com os conselhos setoriais de políticas públicas, assumirem realmente essa condução da política de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Em alguns conselhos, me parece que esse debate passa longe, né, e que eles não assumem esse papel deliberativo dessas políticas. Eu não preciso que o CONANDA ou que o SEDECA me mande fazer um plano de enfrentamento à violência. Eu não preciso que venha de cima para baixo as discussões quando há demanda e a necessidade no município que esse enfrentamento à violência ocorra. Então, é importante aí essas pactuações, essas deliberações, esse planejamento do município a partir do seu diagnóstico, a partir das suas demandas. E temos também desafios aí bastante importantes no atendimento à criança e adolescente, na prevenção e no atendimento. Na questão do atendimento, além da ausência de fluxos e protocolos intersetoriais, como a gente já comentou e percebe em muitos municípios, a gente também tem na área de saúde a ausência de hospitais de referências em muitas regiões para atender crianças em situação de violência, assim como mulheres, pessoas idosas. Então, ainda os hospitais estão fazendo seus protocolos internos para fazer o atendimento, mas ainda existe falhas nesse atendimento que a gente tem que estar aperfeiçoando. Da mesma forma, a ampliação na área de segurança pública de delegacias especializadas em crimes contra crianças. Hoje, no Paraná, nós só temos nas grandes cidades, como Curitiba, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Londrina, né? Ainda são poucas delegacias que podem dar uma agilidade à investigação dos casos de crimes contra crianças e adolescentes. Também as varas especializadas, né, em crimes, em violência doméstica, existem pouquíssimas comarcas. Então, é importante que o Estado implemente essas políticas para que a gente consiga realmente atender essas crianças em situação de violência com a celeridade necessária para promover a proteção integral dessas pessoas. E aí, uma grande questão que a gente enfrenta, especialmente aí no estado do Paraná também, hoje é a ausência de capacitação, né, para os profissionais que trabalham com situações de violência, para os conselheiros tutelares, né, há bastante tempo a gente tem persistido nessa discussão da importância das capacitações, porque o conselheiro ele vem com uma formação, muitas vezes, que não é uma formação que dá conta de que esse conselheiro entenda as complexidades das situações de violência vivenciada por aquela família, por aquela criança e aquele adolescente. Então, a formação continuada do conselheiro tutelar é muito importante. É importante que o Estado invista nisso, que os municípios invistam nessa formação continuada e nessas assessorias, conselhos tutelares, que são a porta de entrada realmente para a proteção da criança e adolescente. Além, claro, da estruturação desses conselhos. Existem conselheiros que não têm carro para fazer visitas domiciliares das famílias, como eu disse, que não tem computadores que suportam o sistema de informação CIPIA, e o Conselho tem um papel fundamental no diagnóstico e no assessoramento, inclusive do gestor municipal, para pensar o orçamento, para pensar a política destinada à criança e adolescente, e no assessoramento do Conselho de Direitos também. Então, é importante que se olhe com mais carinho, com mais atenção ao Conselho Tutelar. E aí, o porquê que a gente escolheu, né, eu e a professora Zelimar ali,
escolhemos esse tema para discutir a questão da intersetorialidade no enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes. Porque hoje a intersetorialidade ela é pensada não só como uma estratégia de articulação, então, das instituições que trabalham com crianças e adolescentes, como um momento também de pactuação e de compartilhamento aí de saberes, de experiências dos diferentes órgãos que atendem crianças e adolescentes, mas ela também é pensada como uma forma de gestão social da política. E aí, uma política que se propõe a fazer o enfrentamento da violência contra a criança, especialmente da violência sexual, ela tem que ser intersetorial. Não dá para a gente jogar para uma política só, então é o CREAS que vai atender agora situações de violência do município. E aí se joga tudo no CREAS, todas as demandas, todas as dificuldades que existem em se lidar com essas questões, como se o CREAS tivesse que dar conta sozinho, né? Ou então na política de saúde, ou então uma expectativa muito grande que a política de responsabilização do autor da violência vai dar conta, né, de resolver todas as situações. E a gente sabe que precisa realmente dessa integração, desse diálogo, dessa comunicação muito estreita para definir atribuições específicas de todos os órgãos e todas as instituições envolvidas, né? E aí, pensando um pouquinho nessa questão da intersetorialidade, um outro princípio que eu gosto muito, que está previsto em algumas legislações, é o princípio da incompletude institucional. E eu vou mais além e coloco também a incompletude profissional. Não só as instituições, elas são incompletas, elas têm limites na proteção integral da criança e do adolescente, sozinhas, quando elas atuam de maneira isolada, como também os profissionais. E aí a importância da gente pensar a articulação dos profissionais, a questão da interdisciplinariedade, né, esse diálogo entre as diferentes áreas do saber, e pensar também essa articulação interinstitucional, né, pensando essas diferentes políticas que têm, sim, responsabilidades aí no enfrentamento à violência e na proteção integral aí das crianças e dos adolescentes. E não é à toa que o próprio Estatuto da Criança ele já traz na sua definição do que é política de atendimento, que a política ela tem que se dar com a articulação, então, de todas as entidades governamentais e não governamentais, nas 3 esferas aí de governo, criando um verdadeiro sistema de garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Então, é dessa forma, pensando lá na origem do Estatuto da Criança, que já traz esses elementos do trabalho intersetorial, do trabalho em rede, que nós temos que pensar também essa política específica de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. E aí nós temos que lembrar que existem alguns fluxos de atendimento. O Faleiros já traz um pouco para a gente que no enfrentamento à violência contra a criança, nós temos que ter o fluxo de atendimento, onde fazem parte todas as políticas públicas, fazendo o trabalho preventivo, fazendo identificação dos sinais de violência. Então, aí as escolas têm papel fundamental, a gente tem as instituições de fortalecimento de vínculos também, que ficam um período com essas crianças e podem, sim, estar identificando, fazendo a notificação, monitorando os casos de que tenham conhecimento para que não se repitam. Além desse fluxo de atendimento, que todas as políticas públicas fazem parte, nós temos o fluxo, então, de defesa e proteção, que aí nós temos algumas instituições específicas que atuam, que é o Conselho Tutelar, que é o Ministério Público, a Vara da Infância e da Juventude, né, que são as instituições que vão dar proteção para essa criança, vão pensar as medidas de proteção quando se identifica a questão da violência, vão fazer os encaminhamentos, as instituições de acolhimento institucional também fazem parte desse eixo de proteção. Então, esse fluxo aí de proteção, de defesa da criança e do adolescente é muito importante. E aí a gente tem um outro fluxo que os Faleiros nos traz, que é o fluxo da responsabilização. E aí, nesse fluxo, a gente tem as delegacias de polícia, a gente tem o Ministério Público Criminal, a gente tem juizado de violência doméstica. Então, aí a gente tem várias instituições que fazem um papel fundamental, paralelo ao papel da proteção da vítima, a responsabilização do ato do agressor, né, dessa criança e desse adolescente. O que acontece é que muitas vezes a gente confunde esses fluxos, e às vezes eu estou lá na área de saúde, mas eu quero fazer responsabilização, eu quero punir o agressor. Muitas vezes eu não faço nem tudo aquilo que eu posso fazer no âmbito da minha política, mas eu quero
com aquela visão bem punitiva, né? Você quer ver o cara na cadeia, você quer repreender. Então, a gente fazendo essas ações de forma complementares, né, de forma que esse atendimento à criança seja integral pela ação competente, compromissada de todas as instituições que compõem o sistema de garantia de direito, isso é de fundamental importância para a gente pensar essa política de enfrentamento à violência. E aí a gente tem outros desafios aí para o trabalho intersetorial nessa área, principalmente é a diversidade dos atores trabalhando. Nós temos atores de diferentes políticas, com lógicas de funcionamento diferentes nessas políticas, com forma de concepção de trabalho também diferentes, e aí você colocar todo mundo junto e dizer, vamos, né, trabalhar aí de forma intersetorial é um desafio, porque você tem que fazer todo um alinhamento conceitual, um alinhamento estratégico para começar a pensar as situações de violência, ampliar o nosso olhar de maneira interdisciplinar para compreender as complexidades das múltiplas determinações que incidem sobre esse fenômeno, questões culturais, econômicas, sociais, né? E aí, para poder dar conta realmente de trabalhar em conjunto, né, nesses diferentes atores. Além disso, como eu já falei, a permanência dessas estruturas organizacionais burocráticas dificulta muito o trabalho em rede, o trabalho intersetorial, porque muitas vezes não entendem a importância daquela reunião das SEBs, a importância das pactuações, a importância de saber que é o grupo que está pensando, não é uma instituição específica que está definindo sozinho o seu fluxo. Então, isso é um desafio também para o trabalho intersetorial. E aí, a gente mudar a cultura de trabalho, né? Pensar, para além das questões de competição que estão postas aí na sociedade capitalista, relações mesmo de cooperação, de participação, de solidariedade, que isso é tão importante para a gente construir uma política aí que proteja as nossas crianças e adolescentes. Além disso, a gente tem, então, no contexto atual, uma dificuldade muito grande pelo desmonte aí que a gente está tendo nas políticas públicas brasileiras. Tanto no estado do Paraná, nós tivemos, a partir de 2014, uma dificuldade muito grande quando foi extinta a nossa Comissão Estadual de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes e o nosso plano estadual. Nós instituímos em 2005 o primeiro plano estadual de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Pela UEPG, nós fizemos parte da elaboração desse plano. Esse plano passou por um processo de revisão em 2010, e a partir dessa revisão, da discussão das metas, daquilo que já foi cumprido, daquilo que ainda se colocava como desafio, foi elaborado o segundo plano de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, o plano estadual, e esse plano, que teria vigência de 2010 até 2015, ele foi extinto em 2014, na época pelo governo Beto Richa, por entender que os planos decenais da política de atenção à criança abarcariam, então, todas as metas e todas as ações específicas aí de enfrentamento à violência. Depois, a gente avaliando nas conferências estaduais, percebeu que foi um grande equívoco, que a gente tem que demarcar realmente a importância de ter planos temáticos para poder fazer realmente o monitoramento aí desse trabalho e a mobilização da sociedade para que essa política se constitua como uma política realmente de enfrentamento à violência contra a criança e adolescente. No Brasil, então, nem se fala, né? Todo esse desmonte que acontece a partir de 2016, das comissões intersetoriais, do debate em relação ao combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, em relação à própria compreensão de alguns fenômenos sociais pelo olhar do conservadorismo, um olhar moralizante, né? Um olhar muitas vezes até religioso voltado à compreensão dos fenômenos aí da violência sexual. Então, a gente fica muito entristecido, né, de ver como isso vem sendo um instrumento aí realmente de violação de direitos da criança e do adolescente pelo Estado, né? Quando você pensa em ações como, por exemplo, a menina veste rosa, o menino veste azul, quais são as políticas que se pensa quando você fala que o problema da exploração sexual no Pará é a falta de calcinha das crianças, que a gente tem que fazer fábrica de calcinhas,
ou então que a gente tem que fazer para combater a gravidez na adolescência, a política de abstinência sexual dos adolescentes, ou quando a gente desidrata a participação popular dos conselhos, dos comitês nacionais de enfrentamento à violência, das conferências de defesa dos direitos da criança. Então, existem assim, muitos desafios no cenário atual para a gente constituir realmente uma política de enfrentamento à violência. Então, é um contexto que não é muito favorável aí para a gente poder garantir os direitos da população infanto-juvenil. Por outro lado, a gente tem experiências muito boas, assim, no Brasil afora, né, com essa autonomia que os territórios têm de fazer as suas pactuações, de pensar, então, as suas políticas. A gente tem experiências fantásticas aí, inclusive a minha colega Zelimar vai trazer algumas experiências aí que ela realiza em Toledo, de construção de fluxos de atendimento. Então, a esperança que a gente tem é que os atores continuem resistindo, continuem se articulando, continuem, através dos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, pactuando realmente ações que sejam integradas, intersetoriais, se a gente quiser realmente dar proteção integral para a criança e para o adolescente. Isso é um desafio, né? A história não está escrita e nem finalizada, a gente tem que escrever essa história, e é importante aí a participação de todos os atores, né? Então, eu já vou finalizando aí para passar para minha colega Zelimar, mas eu quero aí agradecer também, eu vi que a Regional de Saúde está presente com a gente, alguns outros atores aí que estão fazendo parte dessa Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência. Então, eu quero realmente agradecer e dizer que é isso. Hoje é um marco, mas é apenas um momento da mobilização. Nós temos que continuar se reunindo, se integrando, né, e promovendo essas políticas de caráter intersetoriais para a gente conseguir realmente combater a violência com a efetividade que a gente precisa. Então, quero agradecer e passar a palavra para minha companheira de luta aí de muitos anos, querida Zelimar Bidarra. Obrigada. Professora Cleide, então, muito obrigado pela sua exposição, né, especialmente pela contextualização que você faz do 18 de maio, das políticas, e especialmente também do alerta que você faz quanto à necessidade de estruturação das políticas, dos desafios contemporâneos que nós temos para a estruturação dessa política de enfrentamento. Muito obrigado aí pela sua exposição. Pedimos que você aguarde, então, a segunda etapa aí do nosso evento, que é o diálogo aí com o nosso público, tá? Muito obrigado, peço que aguarde. Professora Zelimar, então, conforme a professora Cleide já expôs aí, fique à vontade para a sua fala, você tem aí o tempo já disponível, né? Fique à vontade. Bem, meu microfone, porque eu estava com outro fone e ele pifou, e eu tive, enquanto a gente fazia teste, estava tudo bem. E agora pifou, então eu estou entrando com outro fone. Espero que esse esteja funcionando e que todos e todas possam estar me ouvindo. Então, vou começar pelo meu agradecimento, né, às colegas do Departamento de Serviço Social da UEPG pela organização desse espaço, ao qual a gente não está muito acostumada, não tem as habilidades ainda desenvolvidas para trabalhar, mas vamos aí tentar, então, usar o espaço que hoje temos, né, para não deixar passar em branco essa data que é extremamente importante para todos nós. Quando a gente conversou, a Cleide, né, me chamou para que a gente fizesse esse momento de fala, marcando a nossa militância no 18 de maio, e a gente acabou escolhendo, né, a ênfase da abordagem intersetorial. Essa escolha, ela não é, a princípio, minha e da Cleide, né, ela é só reafirmar eu acho que é uma premissa fundante do Estatuto da Criança e Adolescente e a premissa fundante da política de atendimento que inicia lá no artigo 86. Então, a gente sempre tem que ter esse artigo 86 como uma referência, se a gente quiser falar da defesa de direitos, da promoção de direitos da criança e adolescente,
E esse artigo, ele vai orientar a gente a pensar a forma de materialização dessa política. Então, não é uma frase sem sentido, né? Aquela que fala do conjunto articulado, né, de ações governamentais e não governamentais. Esse deve ser o princípio que a gente deve tomar para a construção de uma política de enfrentamento às violências contra as crianças e o adolescente. E aí, né, esse princípio que o Estatuto concretizou no termo da lei, ele não se faz de imediato e ele é muito contrário às lógicas que a gente tem historicamente como lógicas de organização, de constituição das políticas públicas. Então, a lógica das políticas públicas, ela é uma lógica setorial. E aí, quando o Estatuto, né, ele coloca esse princípio, ele convida as políticas a se reverem. E a gente precisou, então, né, e tem precisado fazer esse processo de revisão das lógicas das políticas, né, para que a gente possa atender a esse princípio do Estatuto. E rever lógicas, né, não é um processo simples, porque não é um processo natural. Ele precisa ser, né, forjado, ele precisa ser constituído, ele precisa vencer uma série de obstáculos, e é nesse jogo de lidar e vencer os obstáculos que, né, a gente tem feito a construção da política de atendimento à criança e ao adolescente no Brasil desde, né, a sanção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ao longo desses, né, 30 anos, a gente conseguiu avançar, né, na construção de inúmeras ações previstas dentro do Estatuto. Entretanto, esta construção intersetorial é aquela que tem sido extremamente mais difícil de ser feita. Então, a gente tem, sim, inúmeros avanços setoriais, as políticas, né, chamadas políticas básicas, a política de assistência social, de educação, de saúde, são políticas que avançaram na prestação de serviços, avançaram na construção de quadros profissionais para, né, a garantia de direitos das crianças e adolescentes em diferentes fases da sua vida, mas a gente não pode falar que esse avanço se deu numa construção conjunta, num diálogo, num trabalho de parceria, ou mesmo, né, através de uma ação concertada. Então, a gente teve essas políticas caminhando muito em paralelo. E aí, né, na medida em que elas caminham em paralelo, elas não conseguem cumprir aquilo que é a premissa fundamental do Estatuto, que é tornar a criança e o adolescente, né, efetivamente sujeito de direitos garantidos e usufruídos por meio de uma proteção integral. Hoje a gente ainda tem uma enorme limitação para conseguir assegurar a proteção integral de criança e adolescente, na medida em que a gente tem muita fragilidade de fazer, né, essa ação interconectada, de uma forma geral. E quando a gente vem, então, para a problemática da violência, essa ação intersetorial, ela vai se constituir de uma forma muito mais desafiadora, né? Primeiro porque a gente tem a aprovação do Estatuto ali, né, em 1990, mas uma tomada de posição efetiva, né, com relação a que precisávamos construir formas de enfrentamento à violência contra a criança e adolescente, a gente vai ter uma década depois. Então, 10 anos depois, né, do Estatuto, é que a gente vai ter, inclusive, a aprovação da lei que institui o dia 18 de maio como um dia nacional, né, de mobilização, que a gente faça o combate a essa violência. Basicamente, né, 10 anos após a
Estatuto é que a gente vai ter a aprovação do primeiro Plano Nacional de Enfrentamento à Violência. 10 anos após o Estatuto, que a gente vai ter o primeiro programa específico, né, de enfrentamento à violência, com o programa Sentinela, que naquela época foi colocado dentro da política de assistência social. Basicamente, 10 anos após o Estatuto, que dentro da política de saúde a gente vai ter a aprovação da política nacional, né, de morbimortalidade, que é uma política que vai colocar o tema da violência de uma forma explícita dentro da política de saúde. O que é importante é que em todas essas normativas, né, vai estar lá demarcada a questão da intersetorialidade, né, que elas precisam ser, né, construir operacionalidade por meio da intersetorialidade. Então, os textos normativos, eles trazem isso. Mas, né, como passar do texto normativo para uma ação concreta no nível da realidade? Isso se dá de uma forma natural, né, uma simples aprovação de uma lei, de uma resolução, né, transforma a realidade de uma forma imediata, de uma forma natural? Não. Né? Então, a gente vai precisar forjar a construção da intersetorialidade. E é isso, pelo menos, a gente vem tentando fazer nesses 20 anos, a partir dessas normativas mais específicas relacionadas temática, né, das violências contra a criança e adolescente, né? E para que a gente possa fazer isso, né, pensando em fazer de modo intersetorial, um aspecto fundamental é que a gente efetivamente possa se ver como sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente. E aí a gente esbarra também, né, neste problema que muitos daqueles serviços, muitos daqueles órgãos, muitos daqueles profissionais, né, que estão atuando na prestação de serviço, né, no atendimento ou na mobilização, na defesa da criança e adolescente, não se veem como parte de um sistema, né, se veem muito isoladamente, e quando não se veem como sistema, não se veem com um compromisso de se completar, não se veem com, né, o compromisso de se articular, não se veem com aquele compromisso, a Cleide acabou de falar que é tão importante, não se reconhecem como incompletos, não reconhece a sua incompletude institucional e profissional. Então, tentam trabalhar com autossuficiência. E como isso não é possível na temática, né, da violência, porque a própria definição de violência, todo texto que começa, vou falar da violência, então eu vou falar de um fenômeno, eu vou falar de um tema, eu vou falar de um problema que é multidimensional, é multifacetado, é de enorme complexidade. Quando eu estou falando isso, eu já estou admitindo que eu não posso tratar de uma forma fragmentada, que eu vou precisar buscar alianças. E a dificuldade que a gente tem é que os próprios atores do sistema de garantias de direitos, né, reconheçam a necessidade de fazer alianças. E essas alianças, né, não são aquelas que a gente vai numa loja e compra pronta e coloca num dedo, né? Essas alianças, elas vão ser construídas a partir do quê? De aproximações, a partir de compartilhamentos de pontos de vistas, a partir de aprendizagens em comum, a partir do respeito. Então, nós temos uma série de requisitos, né, que se põe no nosso cotidiano para que a gente possa, então, trabalhar na construção dessas alianças. E aí, a gente fala, a gente encontra um ambiente favorável, um ambiente estimulador a esse processo de construção das alianças. Então, vou relembrar aquilo que a Cleide falou. Houve um momento, aí até, né, na construção da política,
de atendimento ou política de garantia de direitos da criança e do adolescente, a gente teve um momento, alguns momentos atrás, que a gente, de fato, né, contava com esse estímulo, né? O tema, os atores estavam recebendo, do ponto de vista do poder público, né, muito mais condições para trabalhar nesse processo de formulação das alianças, de modo a construir um atendimento, né, muito mais sustentado, com muito mais completude para essas crianças e para esses adolescentes. Depois de 2014, a gente, né, eu regrido um pouquinho mais até do que a Cleide, a gente tem vivido, né, uma completa desconfiguração, descaracterização, uma desmobilização do sistema de garantias de direito, né, o desinvestimento completo, né? O não respeito aos espaços do conselho, né? O não respeito à não valorização dos comitês de enfrentamento à violência. Então, isso acaba por dificultar ainda mais no cotidiano que a gente possa fazer esta construção intersetorial. Então, a gente vai precisar, né, reunir muito mais esforços, a gente vai precisar reunir muito mais vontades, e a gente vai precisar de contar com a convicção de uma série de pessoas para que esses processos possam efetivamente ou começar a germinar, ou retomar os processos de germinação que vinham acontecendo e que foram interrompidos. E para que esses processos da construção intersetorial, eles possam acontecer em qualquer que seja a realidade, né, a gente vai precisar, sim, de que alguns profissionais, alguns órgãos, né, reconheçam a necessidade, reconheçam a importância de mudança de postura. Então, por algum fato, por alguma circunstância em específico de cada realidade, é preciso haver esse reconhecimento de que, né, algo naquela realidade que não está fluindo em conformidade com aquilo que está pressuposto no Estatuto da Criança e do Adolescente e nas legislações correlatas. Então, o que é preciso mudar? É dessa disposição, né, que é preciso mudar, e os pares vão começar a se encontrar, a pensar um caminho de fazer mudança. E este caminho de fazer a mudança, nesse caminho de fazer a mudança, é essencial que os profissionais, as pessoas, né, os órgãos, aqueles que vão se envolver com o processo de mudança, né, tenham sempre como referência aquilo que a gente tem como lei, como norma na área da criança e do adolescente. Então, pensar a mudança no atendimento da criança e do adolescente, é preciso levar em conta, né, o processo de fortalecimento do sistema de garantias de direitos. Então, é preciso valorizar e muito a resolução 113 de 2006 do CONANDA, que é aquela resolução que vai falar desse sistema, que vai falar dos eixos estratégicos desse sistema. E a partir, então, desta resolução em específico, que fala do sistema de garantias como um todo, que fala das responsabilidades desse sistema, quando a gente estiver pensando o tema em específico da violência, contra as violências, né, contra as crianças e adolescentes, é importante que a gente retorne ao Estatuto da Criança e Adolescente, principalmente, né, ao capítulo, né, que é onde a gente tem um maior
detalhamento daquilo que é a promessa que a gente faz para essas crianças e esse adolescente, que é o capítulo que trata, né, do respeito, né, a dignidade, a liberdade, né, dessas crianças e desses adolescentes, que a gente volte lá e que a gente observe o que aconteceu com o artigo 18, né, como que ele se modificou em muito depois de um acontecimento, né, que foi lá a história, né, e o desfecho trágico da história do menino Bernardo, né, e que a própria modificação nesse artigo 18, ela traz aquele nome, a Lei Menino Bernardo, ou a Lei da Palmada, né, que é a 13.010, de 2014, que a gente... E aí, quando a gente retorna esse artigo 18, a gente vai ver que houve um incremento ali, né, de definição daquilo que a gente vai estar, então, considerando como violências contra a criança e o adolescente, violações de direitos e violências, e que a gente vai se dar conta ali, né, do quanto que a gente precisa, né, de todas as políticas públicas, as políticas básicas, a política de direitos humanos, a política de justiça, para que a gente possa fazer, né, aquela proteção que está prevista no artigo 18. E no mesmo momento em que a gente tem essa modificação no artigo 18, em 2014, o CONANDA publicou uma outra resolução que é extremamente importante na organização, né, do atendimento intersetorial às violências, que é a resolução 169/2014, que é uma resolução que vai dispor sobre a organização do atendimento à criança e adolescente em situação de violência. E essas, né, o Estatuto, artigo 18, e essa resolução deve ser um norte, aquilo que vai nortear a construção do trabalho intersetorial em cada realidade municipal, tá? A partir daquela decisão de mudança, né, e tomando como referência as legislações, as normativas, né, então, aqueles atores do nível local, né, que compreenderam o que é importante mudar, né, então, que precisam construir esse atendimento intersetorial no nível do seu município, eles precisam, né, num primeiro momento, né, estabelecer entre si, né, uma convergência de pensamento com relação àquilo que eles vão entender naquela realidade local que deve ser a intersetorialidade, que vai se configurar como intersetorialidade, né? Qual é a definição que se vai adotar de intersetorialidade para aquela realidade local? A partir, então, né, desta compreensão local do que vai ser a intersetorialidade, né, aqueles atores locais que começam a construção, né, na realidade municipal, devem ter, né, aquilo que a Cleide falou, um mínimo, pelo menos, um mínimo de informação sobre qual é a situação, né, das violências naquele município. Então, precisa de um mínimo de informação sobre como está a problemática da violência naquele seu município, porque há configurações diferenciadas, né? As realidades municipais, elas são diferenciadas. E, com base, né, vamos dizer assim, nessa análise preliminar da situação da violência no seu município e, né, do que o seu município dispõe de serviços para atender a criança e o adolescente em situação de violência, é que se deve começar a pensar a intersetorialidade. Então, é extremamente importante que a gente compreenda, né, que a intersetorialidade jamais pode ser
né, eu até tenho usado muito isso, uma encomenda, um pacote pronto que a gente despache de um determinado lugar para outro. Uma correspondência que a gente mande, um malote que a gente mande, né? Um trabalho pronto que a gente mande de uma realidade para outra. Não tem como dar certo essa forma, né? Se a gente pensar dessa forma de transposição de modelos, porque as realidades locais, elas são muito, muito diferenciadas com relação àquilo que elas têm de serviços para processar o atendimento às crianças e adolescentes vitimizados por qualquer que seja a modalidade de violência. É por isso que é preciso haver uma construção intersetorial em conformidade com cada realidade tem do ponto de vista da sua prestação de serviços, né? Do que ela conta com equipamentos, o que ela conta com os quadros profissionais. Então, eu já tenho ali algumas pessoas com disposição de mudar, essas pessoas com a disposição, né, de mudar a realidade do seu município, elas entenderam que era preciso saber como está a situação da violência no seu município, então elas foram buscar informações, elas foram ali inicialmente no conselho tutelar, buscar o que há de registro, elas foram no serviço da vigilância epidemiológica do seu município para saber o que tem de registro. Essas são as duas fontes que vão existir em todas as realidades municipais, para que a gente tenha um mínimo de informações, e a partir daí, então, vai começar a sentar e pensar o que fazer, quem que precisa juntar, quem que precisa estar presente, né? O que cada um pode e deve fazer, respeitando a competência e o limite institucional da sua política. Então, esta a experiência que a gente pode, né, falar como uma experiência genérica de construção de atuação intersetorial para o atendimento às violências contra as crianças e os adolescentes, em qualquer que seja a realidade municipal. Então, se as realidades municipais têm pelo menos 2 locais de informação, o Conselho Tutelar, o Serviço de Vigilância Epidemiológica, a política de saúde, né, as realidades municipais, pelo menos, né, do ponto de vista das 3 chamadas políticas básicas, política de educação, política de assistência social e política de saúde, vão contar com, pelo menos, profissionais, né, no seu cotidiano, vão lidar com essa temática e, né, devem ver de uma forma muito positiva, poder sentar junto com os outros, né, e decidir, e pensar junto e decidir como é que pode melhorar esse atendimento na medida em que as suas intervenções a colaborar umas com as outras. O processo da construção da intervenção intersetorial, né, e muitas vezes se fala nos textos de uma forma muitíssimo sofisticada, mas ele não tem, né, nenhuma sofisticação. Ele se origina desta decisão de querer mudar, né, e de a gente se motivar para começar a fazer a mudança. E aí, né, muitas vezes a gente está motivado para essa mudança, mas a gente não consegue fazê-la porque a gente, dentro da realidade local, não encontra o apoio necessário para que esse trabalho seja feito. Então, esse é um aspecto extremamente importante, né, que os profissionais possam contar com o apoio das suas chefias imediatas. Por quê?
Porque, né, a construção da ação intersetorial é parte do processo de trabalho cotidiano dos profissionais. Então, tem que estar dentro da seu tempo de trabalho diário, dentro da sua jornada de trabalho semanal. Então, as suas chefias precisam compreender que aquele momento das reuniões para a construção da ação horizontal, para a construção, né, da complementaridade da ação, para se processar esse atendimento às violências, faz parte do processo de trabalho dos profissionais dessas diferentes políticas. E, né, muitas vezes, as chefias até, né, começam apoiando, achando que essa construção da pactuação vai ser rápida, vai ser algo que vai ali, né, em um mês, em 2 semanas, um mês já está tudo resolvido. E não é assim, né, é um aspecto que eu quero ressaltar aqui, é que a construção da intervenção intersetorial é uma construção permanente. Então, a gente vai construindo processualmente essa forma de fazer este trabalho integrado, este trabalho interdisciplinar, e ele é cheio de dificuldades. Por que ele é cheio de dificuldades? Porque a gente sempre vê essa definição de intersetorialidade, é compartilhamento de saberes. E quando a gente estiver falando de compartilhamento de saberes, né, a gente vai estar falando em, né, processos de poder. Isto não é simples de lidar no cotidiano. É neste momento, quando a gente não consegue lidar, não sabe, não consegue lidar, né, com os processos de poder, que a gente vê muito um impedimento do avanço do trabalho intersetorial, e aí cada um retorna sua política para o seu setor, né, desanimado, desalentado, desacreditando que a gente possa efetivamente fazer esse trabalho. Mas o diagnóstico também deve passar por aí, a gente entender, né, o que são esses processos de poder, né, e como é que em cada realidade local a gente vai lidar com eles, tá? Entendendo que processos de disputa vão sempre acontecer, são, né, desta forma de trabalho, mas o que a gente não pode é ter um processo predatório e destrutivo, né, que não faça avançar o trabalho cotidiano, que não faça avançar aquele objetivo que deve ser o objetivo da ação intersetorial, que é melhorar o atendimento às crianças e os adolescentes vitimados pela violência. Então, eu aqui, né, falei de uma forma bastante genérica aquilo que tem sido nossa experiência aqui no município de Toledo, não é nada, né, excepcional, é uma experiência cheia de dificuldades, porque a gente precisa, né, estar o tempo inteiro motivado a vencer as adversidades que estão postas no cotidiano. E essas adversidades, né, elas estão muitíssimo relacionadas àquelas nossas tentativas de voltar atrás, voltar para o nosso quadrado, voltar para a nossa política, voltar a falar só com a nossa política, aquela não querer ceder, né, não querer se rever. Então, a gente é provocado o tempo inteiro com relação a isso, e a gente tem que estar motivado a realmente mudar. E aqui, então, né, a nossa experiência local é uma experiência que a gente vai tentando o tempo inteiro se motivar, né, para que a gente possa alcançar esse objetivo que é do atendimento intersetorial à criança e ao adolescente vitimado pela violência, e principalmente, né, quando se trata da violência sexual. E aí ela vai representar, em geral, né, tende a representar um pouco mais de dificuldade. Mas, ao fazer isso, nós não estamos fazendo nada extraordinário, né? Ao
construir essa prática, o que a gente está fazendo é corresponder àquela, né, aquela promessa que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente de fornecer uma proteção integral. E para fornecer essa proteção integral, a gente deve aceitar o desafio de rever as nossas práticas. E rever as nossas práticas vai significar o quê? Significar que a gente vai precisar destinar, né, uma parte do nosso tempo diário de trabalho, do nosso tempo semanal de trabalho, a construir essa prática, né, reformulada. A prática reformulada é essa prática, né, que vem desse entendimento conjunto de diferentes profissionais, de diferentes formações, como que deve ser, né, em cada realidade municipal, o melhor atendimento a ser ofertado a uma criança e um adolescente. Eu, né, acho que vou ficando por aqui e vou deixar para que no curso das perguntas eu possa melhor detalhar aquilo que for curiosidades aí dos presentes, tá? Então, devolvo para a Danuta. Obrigado, professora Zilimar, pela sua contribuição. Neste 18 de maio de 2020, em que o ECA completa 30 anos, você trouxe questões de fundo, né, chamando atenção para a gente retornar ao ECA, que não é nenhuma novidade, né, a proteção integral, né, o serviço intersetorial, chamando a atenção para trabalhar de acordo com a realidade do seu município. Não é nada extraordinário, nem estratosférico, mas trabalhar a realidade do seu município, né? Ter uma motivação para a mudança, né? São elementos tão importantes, mas são elementos que ainda são desafiadores, ainda mais nesse contexto de políticas federais que nós bem sabemos, né, já enunciados pela professora Cleide, enunciados aí por você, né, professora Zelimar. Então, muito obrigado aí pela sua contribuição. Então, passamos para a nossa segunda etapa agora, que é a abertura para as questões que o pessoal possa ter colocado aqui no nosso debate, né? Então, nós temos um grupo aqui de 4 questões que elas se aproximam bastante, professoras. Em que eu vou, assim, agrupar essas 4 questões, e aí vocês, não está direcionado para nenhuma das duas, mas para as duas em geral aqui. Então, as 4 questões aqui selecionadas abordam a questão da pandemia, né? No contexto da pandemia, como trabalhar a questão do enfrentamento às violências, do trabalho intersetorial, se as professoras sabem se teve aumento das violências contra crianças, qual a estratégia de enfrentamento a essas violências e quais são as estratégias de comunicação e de articulação nesses tempos de isolamento, e como um desdobramento desta mesma questão ainda, como efetivar a proteção nesse momento de aulas online, na ausência de serviços de convivência, como dar voz a essas crianças. Então, é um conjunto de 4 questões que englobam esse contexto aí que nós vivemos de pandemia. Então, fiquem à vontade aí para responder, e nós vamos para outras questões aí.
Carol, precisamos isso. Foi, abriu. Eu vou começar, Delimar, depois, na sequência, se quiser também estar respondendo, fique bem à vontade. Então, esse contexto da pandemia, ele é bastante preocupante, né? Tanto é que o CONANDA fez recomendações nacionais em relação à proteção à criança nesse período, recomendações para os conselhos tutelares, né? Para a questão dos plantões dos conselhos, para a questão das crianças que estão em situação de acolhimento, as crianças que estão institucionalizadas, para a questão das políticas de renda, né, de renda emergencial nesse período, e realmente é um período muito preocupante que acirra ainda mais as vulnerabilidades de crianças e adolescentes. E aí a gente percebe realmente o quanto os fluxos de atendimento, que em tempos que não, né, esse tempo que a gente está vivendo já apresentavam lacunas, agora mais ainda, né? Então a gente percebe essa dificuldade aí da proteção da criança, conselheiros tutelares relatando, sim, o aumento de situações de violência, muitas vezes não notificadas, não registradas, né? Notificadas, mas não registradas no CIP por falta de infraestrutura para que esse registro apareça. Então, uma preocupação muito grande sobre um período que a gente praticamente nunca vivenciou, né? Ao menos não recentemente. E aí, as estratégias são as mais diversificadas. Em Ponta Grossa, a gente tem mantido reuniões da Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência contra Crianças praticamente a cada 15 dias, essas reuniões. Nós estamos com um formulário para fazer um levantamento agora, esse mês, de toda a rede de proteção, fazer um diagnóstico de como está se dando o funcionamento das instituições, que são instituições importantíssimas aí, para estar identificando a questão da violência, para poder estar trabalhando com as medidas de proteção. Então, quais são as condições de trabalho do Conselho Tutelar, quais são as condições de trabalho aí mesmo das instituições de acolhimento, num caso que essa criança tenha que vir a ser acolhida, como é que está funcionando Vara da Infância e da Juventude, Delegacia de Proteção. Então, a gente está trabalhando agora num questionário que vai ser aplicado a todas as instituições de saúde, né, de assistência social, sistemas de justiça, para fazer esse mapeamento de como cada instituição está trabalhando para a proteção integral da criança e do adolescente, mesmo nesse tempo tão difícil. Né? Agora, a gente tem algumas instituições de plantão que a gente já conhece, mas é bem importante aí essa articulação e esse diálogo, inclusive com o Ministério Público, né, com outras instituições que possam pensar essas estratégias de atendimento a essas crianças, mesmo nesse período, que é um período que pode acirrar aí questões de estresse familiar, né, muitas famílias ali têm sobre o seu cuidado crianças 24 horas por dia, e isso realmente pode gerar um acúmulo de cansaço, pode a violência física, psicológica se acirrar nesse período, e aí esses cuidadores também, eles têm que ter algum amparo, algum apoio das políticas públicas. No dia de hoje, nós tivemos aí uma iniciativa muito bacana da Secretaria Municipal de Educação em Ponta Grossa, foi uma discussão que surgiu na SEVES e que a Secretaria de Educação implementou, foi muito bacana. Eles discutiram 18 de maio na TV aberta, na TV educativa, então eles fizeram essa notícia para as famílias, divulgaram canais de denúncia, contaram histórias que tinham a ver com a construção da violência, das masculinidades, da relação entre a constituição do masculino e da violência, fazendo todo um trabalho, inclusive, preventivo, que eu achei muito bacana, que foi feito em Ponta Grossa. Então, assim, estratégias existem, nós vamos ter que recriar, repensar, ressignificar formas de interação e de garantia dos direitos das crianças nesse período, que é um período, assim, muito complicado, e que a gente acha que o pós-pandemia aí vai gerar inúmeras vulnerabilidades, né, vai acirrar realmente situação de exclusão escolar, inclusive, trabalho infantil, né, questões bastante graves que a rede de proteção vai ter que estar se articulando, pactuando, então, esse trabalho para realmente, com o fortalecimento do sistema de garantias do direito, a gente conseguir, de fato, proteger as crianças e adolescentes. Mas é um desafio, assim, para todos nós, né? Participar também, né, desse conjunto de questões.
Então, tem uma pergunta assim, houve aumento do número de violências? Tem se falado muito sobre isso, né? Certamente, a gente tem o aumento, mas a gente não tem, neste momento, a visibilidade deste aumento. Porque quando a gente está falando de crianças e adolescentes, e a grande maioria, neste momento da pandemia, está, né, impossibilitado de frequentar dois espaços que são fundamentais, né, para que se inicie a visibilidade da violência, que é o espaço da escola e que é o espaço, né, do serviço de convivência, fortalecimento de vínculos, o espaço, muitas vezes, do esporte, onde a gente tem ali, né, a criança e o adolescente em contato com profissionais que eles acabam, né, muitas vezes, tendo, sim, como profissionais de referências, né, profissionais de confiança, para que eles possam fazer, então, né, o seu relato com relação à violência sofrida. Então, no momento em que a gente tem a suspensão das atividades desses espaços, por conta da pandemia, a gente tem, né, o fechamento nas residências das crianças e dos adolescentes, a gente tem um problema muito sério de saber, em tempo real, efetivamente, o que está acontecendo. Como pesquisadores do tema, a gente sabe que está acontecendo, mas a gente não consegue ter o registro. Eu só quero pegar, até para que vocês tenham a noção, porque foi até uma notícia que acabou, muitas pessoas, né, reproduziram nas suas redes, nas suas mídias sociais. O Portal Paraná, no dia 14 de maio, ele faz uma divulgação de uma matéria do Hospital Pequeno Príncipe, né, em que a manchete o hospital tem aumento de 39% dos atendimentos de crianças e adolescentes abusadas sexualmente. Então, quando a gente lê a manchete, né, da reportagem, a gente, nossa, aí quando a gente clica para saber, lê a matéria, o que a gente tem dentro da matéria? Que esse aumento foi de 2018 a 2019. Porque de 2019 para 2020, né, para esse momento agora, caiu em 50%, né, o número de casos atendidos. A violência deixou de acontecer? Certamente não. Ela deixou de chegar, né, à rede de proteção, à rede de atendimento, à rede de enfrentamento. Então, um momento que a gente deve estar utilizando, as políticas devem estar utilizando para preparar os seus profissionais, né, naquele processo de formação permanente dos seus profissionais, para que possam, né, nessa retomada das atividades, esses profissionais possam estar muito mais preparados para fazer identificações, para receberem, né, esses relatos, para que possam efetivamente, né, começar a construir o atendimento para essas crianças e esses adolescentes que tenham sido vitimizados nesse período. Então, o que eu creio, né, é que as políticas precisam fazer isso com urgência, porque a gente vai ter, né, com certeza, né, assim, uma visibilidade bastante grande de ocorrências e a gente vai ter consequências, porque vem junto com a informação consequências. Crianças e adolescentes que vão demonstrar muito mais vulnerabilidades e dificuldades porque passaram, né, neste período por essa experiência de uma forma muito solitária, na medida em que não puderam contar, né, com a ajuda dos órgãos e dos serviços de proteção, porque se não houver, né, essa identificação, se não houver essa revelação, como é que a gente vai saber? A gente não adentra aos espaços privados da casa das pessoas para saber se lá dentro está acontecendo uma violência contra essas crianças e esses adolescentes. Então, eu penso e eu defendo muito que também seja um momento das políticas estarem fazendo esses momentos de formação dos seus quadros, né, atualização dos seus quadros, retomando o debate, porque essa é uma questão
que vai vir de uma forma bastante preemente aí, pós-pandemia, para os serviços. Ela, com certeza, vai aumentar bastante, né? E o que a gente tem hoje, vou falar, né, do ponto de vista da realidade municipal de Toledo, né, efetivamente os serviços em que você tem aglomeração não estão funcionando, então a gente não tem aulas, nem na rede pública, nem na rede privada, né, serviço de convivência, fortaleza, essas são atividades de esporte, estão todos suspensos, né, então, logicamente, né, a gente só vai conseguir pegar casos daqueles que forem mais agravados, que, porventura, vierem a precisar de hospital, um atendimento de natureza de saúde, ou hospitalar, ou mesmo através de uma unidade básica de saúde. Mas como, nesse momento, as pessoas também estão muito receosas de se dirigirem a esses serviços, eu creio que mesmo esses serviços, mesmo um hospital, né, nesse momento, ele tem muito mais dificuldade, né, de receber um caso de uma criança ou um adolescente vitimado da violência, né, os seus responsáveis terão muito mais dificuldades, porque tem medo também dessas estruturas, por conta da pandemia, por ser um ambiente contaminado. Então, vai ser um depois. O que a gente pode fazer agora, efetivamente, investir na preparação dos atores do SGD. Então, devolvo para a Danuta. Certo. Nós temos mais uma pergunta aqui bastante específica. Professoras, como tem sido a participação do Poder Judiciário na rede intersetorial? Cleide, eu não estou escutando. Oi, está ouvindo? Agora eu estou ouvindo. Está ouvindo? Então, a questão sobre a participação do Poder Judiciário. Então, depende muito de qual realidade a gente está falando, né? Existem municípios onde as equipes técnicas do Poder Judiciário participam muito, né, dessas comissões, desse debate sobre a construção da política de enfrentamento à violência contra a criança, e Ponta Grossa tem sido um exemplo disso, né? As equipes técnicas, os assistentes sociais têm participado bastante dessa construção com a gente, e existem municípios onde praticamente não existe essa participação, onde realmente vem o cumpra-se de cima para baixo, e aí os profissionais da rede de proteção, inclusive, têm medo de juiz, de promotor, não entende que, inclusive, Ministério Público e juizado fazem parte da rede de proteção, e tem que pactuar, sim, fluxos de atendimento, tem que ouvir os parceiros em relação às dificuldades que enfrentam, muitas vezes, em relação à justiça, né? Então, a gente defende muito isso, que todas as autoridades, todos os órgãos que fazem parte do sistema de garantia do direito, eles têm que sentar juntos, têm que fazer as pactuações, têm que ultrapassar essas dificuldades que a professora Adelimar até colocou, de uma herança que a gente tem de políticas que são setorizadas, políticas que trabalham com base no isolamento institucional, né, sem um diálogo estreito entre os seus pares. Então, a gente defende, sim, isso, mas cada realidade, ela aparece diferente conforme os atores vão conseguindo construir realmente essas pactuações e vencer algumas resistências também dessa participação de algumas autoridades que se compreendem longe da rede de proteção. Então, a rede funciona lá e nós estamos fora da rede. Então, numa concepção mais ampliada de rede de proteção, né, essas instâncias fazem parte, sim, até porque muitas vezes elas interferem negativamente em algumas pactuações e alguns fluxos que são feitos. Então, trazer para junto, né, os profissionais que trabalham nesses serviços é bem importante, porque a contribuição deles também é muito grande por todo o diagnóstico que eles podem trazer dos casos atendidos, das crianças acompanhadas. Então, o juizado é um parceiro bem importante aí nessa construção de uma política de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Eu vou falar também, né, dar um pouco nossa experiência aqui em Toledo. A gente tem uma experiência chamada Rede Intersetorial de Proteção Social, que aqui no nível local é RIPS, né? Ficou bastante já difundida essa experiência. A gente começou em 2015, né?
com aquele que eu falei, né, tinha um fato que foi um incômodo que estava lá, né, na realidade de trabalho de alguns profissionais, e sentiram a necessidade de uma construção, né, de intervenção diferente e começaram a se movimentar no sentido de construir essa forma diferente, e o diferente, então, era construir a intersetorialidade. Então, desde 2015, e aí você vê, né, olha só, nós estamos em 2020, a RIPS aí vai completar em novembro, efetivamente, 5 anos, né? Então, desde 2015 que a gente vem construindo a ação intersetorial. E, como a gente está falando de um trabalho, né, de longo prazo, a gente, ao longo desse tempo, a gente tem entradas e saídas de pessoas, de órgãos e de profissionais, né? A rede, o trabalho, essa construção se movimenta. Mas para que esse trabalho possa acontecer, né, e a gente entendeu isso desde o início, a gente tinha que ter um grupo que seria um grupo articulador desse trabalho, já que não é natural, já que ele tem que ser tramado, já que ele tem que ser construído, é preciso aquele, todo mundo fala, a rede ela é uma trama de fios, mas quem que puxa os fios? Os fios se tramam naturalmente, espontaneamente? Não. Os fios precisam ser tramados, e puxa a trama. Então, vai precisar de um grupo de trabalho. No nosso caso aqui, é chamado de equipe de mobilização, né, para a intersetorialidade. Então, essa equipe de mobilização tem profissionais de diferentes políticas, tem a participação da universidade, daquilo que a Cleide falou, da importância das universidades, né, aqui na realidade paranaense, na construção da política, né, da criança e do adolescente. As universidades, né, estaduais têm uma participação enorme. Então, a gente aqui tem essa participação através de projeto de extensão e de pesquisa também, e a gente, né, fez uma forma de construção por temáticas prioritárias. E aí, né, quando, na primeira, lá em 2015, a gente então fez assim uma reunião de votação da rede, quais seriam as temáticas prioritárias? A primeira foi o acolhimento institucional de criança e adolescente. Na construção, né, dos protocolos e dos fluxos para essa temática, a gente teve uma participação efetiva, né, a todo tempo, da vara da infância, da juventude, né, representada por seus profissionais e também a interlocução com o juiz, da 5ª Promotoria de Justiça aqui, que é a 5ª Promotoria que lida com a área da defesa dos direitos da criança e do adolescente, né, com assessor da promotora e também interlocução com a promotoria, e também com o profissional de serviço social aqui da unidade do Ministério Público da Comarca de Toledo. A gente fez, então, esses protocolos, construiu, levamos 2 anos para a construção de 3 protocolos, porque o trabalho é aquilo que eu falei, é um trabalho permanente. A intersetorialidade não é algo que a gente uma vez faz, está pronto, a gente vira as costas. Não, ele é um trabalho de todo dia, ele é aquele atendimento de todo dia que a gente vai aprimorar. E aí, quando a gente terminou o último protocolo, ali em 2016, finalzinho de 2016, não, de 2017, a gente começou, então, o processo de construção do protocolo de atendimento à violência sexual, que foi a segunda temática prioritária. Ele ainda não está pronto. Por que ele não está pronto? Né? Porque a gente vem enfrentando uma série de dificuldades, uma série de obstáculos, né? Uma série de idas e vindas, e neste, então, processo do protocolo da violência sexual contra criança e adolescente, a gente, nesse momento, não conta com a participação de técnicos do Poder Judiciário nem do Ministério Público dentro da equipe de mobilização, mas não significa que quando a gente chame as reuniões ampliadas para apresentar as propostas, para discussão, né, para dar as contribuições, que essas pessoas não venham e não deem as suas contribuições. O que a gente não tem neste momento é nessa equipe, que é a equipe grupo de trabalho que faz a articulação. Houve uma decisão, né, por razões não cabem,
dessas pessoas de não estarem nesse momento na equipe de mobilização, mas o trabalho segue com a política de saúde, com a política de educação, com a política de assistência social, né, com a universidade, é aberto para quem quiser participar, quiser vir, então a gente vai também fizemos várias discussões setoriais com os diferentes órgãos, né, para a construção da proposta, e isso também é algo que a gente precisa entender, né, que a gente não pode obrigar a ninguém a fazer a intersetorialidade, a gente não pode obrigar ninguém a mudar. A gente pode tentar convencer as pessoas da importância da mudança. É isso que a gente aqui tem tentado fazer com o nosso trabalho aí, nós que estamos nesse período aí quase completando 5 anos. Temos buscado convencer as pessoas da importância da mudança, o que isso vai representar, né, de melhorias no atendimento para as crianças e adolescentes do nosso município. Considerando aqui o nosso tempo, nós podemos encerrar com uma pergunta aqui para a professora Zelimar, aí seguido de uma finalização, se a professora Zelimar já quiser fazer na sua sequência, depois a professora Cleide, se quiser fazer uma palavra final aí, nós encerramos, então, com essa pergunta para a professora Zelimar, tá bem? Então, Zelimar, é possível estabelecer um paralelo quanto aos enfrentamentos das situações de violação de direitos entre o Brasil e outros países no contexto atual? Em qual nível estamos? Então, vamos lá, né? A gente pode buscar muitos paralelos, e eu sempre, quando eu quero buscar algum paralelo, né, eu vou buscar um paralelo que tem um embasamento. Eu sempre vou procurar, cadê o relatório do Unicef? Então, eu sempre vou tomar, pelo menos, né, ali, na produção dessa importante organização, que tem uma responsabilidade, eu acho que enorme ao longo das décadas, né, de estar pautando a defesa de direitos de criança e adolescente pelo mundo. Então, nos relatórios do Unicef, a gente sempre vai encontrar, né, acho que dados importantes com relação aos países da Europa, nós temos relatórios temáticos da América Latina e Caribe, então que a gente pode ver, né, a situação do Brasil e dos outros países. Então, eu sempre começo por aí, porque é um documento bastante acessível, né, hoje pela internet, ele é de download gratuito, então a gente consegue ter um acesso de uma forma fácil. E depois a gente tem, então, trabalhos acadêmicos, as pesquisas que também eu acesso muito. Tem também algumas experiências, não sei se estão querendo saber também um pouco disso. Eu pude ter uma experiência, né, porque, só para eu contar, situar vocês um pouquinho dessa experiência que eu vivi fazendo o meu pós-doutorado. O que aconteceu, aquilo que eu fiz uma marcação aqui na minha fala? Quase que pelo mundo, né, a atenção específica às crianças e adolescentes vitimados pela violência vai começar ali nos anos 2000. No mundo isso, né? A partir dos anos 2000, que a grande maioria dos países que estabeleceram ações específicas vão construir os seus planos, vão construir, né? Então, a partir do momento que eu, né, conseguir identificar isso, eu falei assim, né, eu me interessava pela realidade de um determinado país, quase que uma província, não como todo, mas de uma província, né, porque exatamente no mesmo momento o nosso também havia aprovado a sua legislação, havia aprovado o seu plano, primeiro plano, né? Aí eu falei assim, por que esse país, o que ele conseguiu, que está tão mais avançado no atendimento, no enfrentamento que a gente? E aí eu pude ter essa experiência no meu pós-doc, né? Eu fui para o Canadá. O Canadá não é uma realidade única, o Canadá é um país também continental, como o Brasil, e o Canadá é um país assim, né? Ele se divide em 10 estados, como se fosse chamam de províncias, 9 são
anglofônicas, quer dizer, de origem inglesa, só uma que é francesa, que é o Quebec. E eu justamente quis estudar essa diversidade que é o Quebec dentro do Canadá, que era a província que, né, no mesmo tempo do Brasil, tinha construído um plano e eu tinha informações. O que eu consegui, o meu estudo conseguiu ser categórico em conclusão? É que, efetivamente, o investimento do poder público lá, né, para a sustentação da rede, dos serviços da rede de enfrentamento e dos serviços da rede de atendimento, foi decisivo, né? E um investimento sistemático, continuado, tanto na estruturação dos serviços, na formação dos profissionais, não teve descontinuidade por conta de mudanças governamentais. Então, isso fez toda a diferença que, né, no caso, quando a gente compara, e essa situação do Quebec, embora eu pegue uma província, é uma situação do Canadá como um todo, né, por conta daquilo que eles chamam também da legislação federal. Então, a legislação federal, as outras províncias também têm os seus planos, né, e a forma de condução foi essa de colocar plano em prática com os investimentos que eram necessários para colocar em prática aquele plano que foi aprovado. E monitorar, ao mesmo tempo que colocava em funcionamento, construiu um trabalho com as universidades fazendo o monitoramento. Então, tanto monitoramento do processo de implementação, quanto depois trabalhos de avaliação. Então, eles têm resultados muito significativos com relação, né, a conseguir atender melhor, porque eles não sofrem a descontinuidade que a gente começou lamentando aqui, que o nosso país sofre. Mas, né, algo que é espantoso, eles têm tanta violência quanto nós temos. Lá, né, é claro que quando a gente vai olhar, é maior. Por quê? Porque é mais notificada. Os profissionais são muito mais preparados e efetivamente incorporados da responsabilidade da notificação. Então, a estatística lá consegue ter uma representação muito boa do que é a violência naquele país. É enorme, assustador. Embora tenha serviço de atendimento. Então, tem falhas ainda a serem revertidas em aspectos que dizem respeito a mudanças culturais. A gente não consegue fazer o combate, o enfrentamento da violência sem importantes mudanças culturais nas sociedades. Então, se lá ainda tem muita violência, é porque tem mudança cultural que ainda não conseguiu ser feita. E aí, então, Danuta, eu já vou aproveitando, né, a partir dessa oportunidade também de falar dessa minha experiência, mas de agradecer muito a vocês aí do Departamento de Serviço Social da UEPG, a Cleide, minha amiga de longa data, né? Já fiquei muito à vontade, Cleide, estou à vontade aqui, estou sentindo que é como se a gente estivesse nosso ambiente coletivo de trabalho. Passou aquela coisa ruim de que era no ambiente online, que a gente não vê as pessoas. Muitíssimo obrigada a vocês por me proporcionarem essa experiência, gostei bastante e espero que a gente possa ter contribuído aí com os trabalhadores, profissionais do sistema de garantias dos direitos. As crianças precisam muitíssimo que nós estejamos muito afinados no nosso trabalho. Obrigada. Cleide? Bom, então também eu quero agradecer muito esse encontro aí com a minha companheira Zelimar, né? Quero agradecer, já há muitos anos a gente tenta trazer a Zelimar aí para o 18 de maio, a gente não consegue, então a pandemia não tem só coisas ruins, né? Tem as coisas boas de propiciar esse encontro aí, mesmo à distância, né? E as contribuições que você trouxe hoje foram fantásticas, né? Então, agradecer muito a tua participação. Quero agradecer também a participação de alguns municípios, né? Nós temos o pessoal de São José dos Pinhais acompanhando, o Nedige de Guarapuava, o pessoal de Francisco Beltrão. Então, agradecer os profissionais, agradecer os acadêmicos
da UEPG, de diferentes cursos, e também de outras universidades particulares, a Unicesumar, a Uninter, que está nos acompanhando também. Agradecer essa oportunidade e dizer, reforçar o que a Zelimar colocou, que a construção de uma política de enfrentamento à violência contra a criança, ela tem que ser uma construção permanente, e uma construção coletiva da qual todos os atores participem aí, assumindo essa responsabilidade aí em conjunto. Então, agradecer muito ao Departamento de Serviço Social também pelo apoio, Danuta, Reide, Carol, e desejar a todos aí uma boa semana. Então, eu também vou fazer uma geral dos comentários aqui, todos se manifestaram bastante positivamente sobre a fala das professoras, né? Momentos como esses nos fortalecem, né? E colocam às claras, né? Desafios que nós temos pela frente. Acho que a palavra mais enunciada aqui pelas professoras foi desafio, foi enfrentamento, né? E esses desafios ganham novas roupagens frente aos contextos diferentes que nós temos enfrentado, e nunca foi diferente, né? Na nossa realidade, na nossa profissão, né? Então, a gente já está meio calejado nessa caminhada histórica, mas esse contexto em específico é mais desafiador, é mais problemático. Então, sigamos em frente, né? Mesmo distante, mas nessas estratégias online aí, vamos nos fortalecendo e nos alimentando dessas experiências, dessas orientações que especialistas, que debatedores nos trazem, para a gente também se alimentar e nos fortalecer. Muito obrigada, professoras, pelo relato, pelas experiências, pelos alertas que vocês nos trouxeram. Muito obrigada. Isso, então eu vou aproveitar e fazer só o fechamento, né, desse momento, com as palavras bonitas aí da Danuta agora, a gente então encerra. Queria antes disso lembrar vocês todos que vai ficar gravado as palestras, essa atividade está gravada, nós vamos tentar migrar a gravação para o outro canal que estamos providenciando, né, e aproveitar para convidá-los para a próxima atividade que vai acontecer dentro desse ciclo de lives que estamos promovendo e tentando fazer acontecer aí com muita humildade e muito desafio, né? Então, o próximo evento é dia 27 de maio, às 9h30 da manhã, é sobre a pandemia e a necessidade de solidariedade e a defesa dos direitos humanos, com a professora Lúcia Cortes da Costa, da UEPG, e a professora Jucimere Silveira, que é da PUC do Paraná. Então, elas estarão conosco, fazendo as suas contribuições, né, sobre esse período de pandemia e os direitos humanos. Então, ficam todos aí convidadíssimos para nos acompanhar nesse momento, estaremos divulgando pelas redes sociais, né, enfim, chegamos ao fim, então, do nosso momento aqui de live, agradeço, foi muito bonito, meninas, parabéns, estou muito feliz, deu tudo certo, né? Prazer em conhecê-las, Elimar, não te conhecia. Então, aí desejamos que faremos outros eventos aí pela frente, ok? Um grande abraço e um abraço para todos que nos acompanharam, muito carinho por todos vocês aí, tá bom? Um grande abraço, gente. Tchau, então.